Péssima notícia, Vitor Roque vai passar por cirurgia, a gente vai atualizar você aqui quanto tempo ele fica fora, a gravidade da situação, tudo direitinho. Tem também o Zenit sinalizando ao Palmeiras, tem atualização do caso Nino. E o Barbosa, cara, o que vai acontecer? Será que vai melar a negociação? Porque trocou a diretoria lá no Botafogo, né? O Testor, ele foi deposto lá no Botafogo, ele saiu do Botafogo e trocou diretoria. Será que tem algum risco da negociação melar? Vamos trazer para vocês aqui também a atualização dessas questões. Chega junto, meu amigo, por gentileza, já deixa aquele dedão no like. Você tá feliz, né? Palmeiras ganhou, ou mais ou menos, né? Com o Vitor Roque agora com essa notícia aí não dá para ficar muito feliz, não, nem um pouco feliz na real. Então, vamos trocar uma ideia, vamos falar aqui rapidinho, deixa o like se você nos conhece, se você não nos conhece, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que é assim que o futebol tem que ser, você fica até o final do vídeo, se te agregar de alguma maneira, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Ô Erlan, conta pra galera o que pode acontecer, porque trocou todo mundo lá no Botafogo, o que aconteceu com o Testor? Chega junto, muito boa tarde. Boa tarde, Botafogo está sob nova direção, pelo menos até o meio da tarde de hoje, né? Porque tá acontecendo de tudo lá. E ontem, durante a noite ali, o Textor foi afastado e tudo mais, e entrou uma nova diretoria. E aí, no meio dessa bagunça, né, estava rolando a negociação com o Diogo Barbosa, Deus me livre, né? Fala citando, meu Deus. Aí não, pelo susto não. Alexander Barbosa. E aí fica essa dúvida, né? Pô, vai continuar negociando, se a galera nova vai querer negociar ou não. E sim, eles vão querer, eles, né, vão dar andamento aí para essa negociação, e a venda realmente vai ali na casa dos 20 milhões de... Mano, 20 milhões de reais aí. Pelo amor... Pros moldes atuais do futebol brasileiro ou mundial, cara, 20 milhões de reais num jogador desse é um preço muito bom, né? Então deve rolar e o acordo tá para ser assinado entre hoje ou no final de semana aí. Então o que tudo indica realmente o Barbosa deve assinar muito em breve com o Palmeiras, até mesmo para a questão do Brasileirão, né? Ele já tem alguns jogos, acho que se não me engano tem 9 jogos, ele poderia jogar mais 3, mas para não ficar aquele negócio, o cara joga, não joga, o cara é poupado, ou o cara force e tal, né, para não jogar, então já vão resolver isso rápido, até mesmo pensando pro lado deles, pro técnico deles saber que já é um jogador que ele não tem mais à disposição, e aí, claro, né, que tem que esperar a janela abrir e tal, pra gente ter ele aí no segundo semestre, mas Barbosa só esperando esses detalhes aí, essa burocracia, né, esperando que o Botafogo não tenha mais nenhum problema ao longo dessa tarde de sexta-feira aí, daí é só assinar, né, fazer aquele trâmite normal, exames médicos e tudo mais, e poder jogar no Palmeiras, um baita reforço, mano. Enfim, mais 20 milhões de reais aí para conta do Leão. Opa, pera, do Botafogo, perdão, por conta do Botafogo. Enfim, e tem a galera perguntando, né? Pô, ele já não jogou a quantidade de jogos máxima no Brasileirão, ele vai poder atuar? São 12 jogos agora, tá? Mudou. Ele só não pode jogar mais 3 partidas, senão aí complica. Mas agora o Botafogo vai ter que segurar ele realmente se essa venda for concretizada para o Palmeiras. Ele vai ter que dar uma segurada ali no número de partidas para ele conseguir se transferir e jogar o Brasileirão pelo Palmeiras. Mas deixa aí nos comentários, cara, você gosta dessa contratação do Barbosa? Deixa aí, você acha que agrega de alguma maneira pro elenco do Palmeiras? Como você acha que agrega? Tem o Nino também, vamos falar do Nino agora. Vou falar aqui para vocês como tá a situação do Nino. Mas antes de tudo aqui, ó, um recadinho rápido para você. Você já imaginou pagar os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? Baixa agora o app do Gringo, o Super App Amigo do Motorista. Você pode baixar aqui, ó, de graça, não vai pagar nada. Link na descrição, nos comentários ou QR Code aqui na tela. E com o Gringo, cara, você pode consultar de graça ali seu IPVA, seu licenciamento, tudo do seu veículo. Você achou algum débito? O Gringo parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Sim, em até 12 vezes. Você não entendeu errado, não. Então pode confiar, o Gringo é parceiro credenciado do Detran. Baixa agora, consulta o teu veículo de graça você pode consultar lá. Baixa aqui, você não vai pagar nada e você resolve todas as suas pendências hoje mesmo. E o melhor, utilizando o cupom MILGRAU20, isso aqui é a cereja do bolo, ó. Tá aqui no banner aqui, ó. MILGRAU20, você ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Corre lá agora no Gringo, resolve as pendências do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Vem com o Gringo, porque o Gringo é o Super App Amigo do Motorista. Tamo junto, Gringo, e vamos falar agora sobre Nino, né? Como está a questão aqui do Nino? O que deu aqui
toda essa questão, tá? O Barbosa tá encaminhado, mas o Nino ainda não saiu do radar e o Zenit sinalizou positivamente para o Palmeiras, tá? Falou que pode sim sair negócio, que vai, né, sair negócio no meio do ano, então agora só um desacordo muito grande entre os dois times não sela a contratação do Nino, tá? Por quê? O Zenit, faltam 4 rodadas para terminar o campeonato russo, e o Nino é um jogador muito importante lá para o Zenit, ele está disputando o campeonato, o Zenit, inclusive, pode ser campeão, tá? Então, é uma notícia importante, porque o Nino continua no plano do Palmeiras. O Palmeiras quer os dois. O Barbosa é uma oportunidade de mercado, o contrato dele vencendo em dezembro, né? O Botafogo sem dinheiro para segurar, jogador pedindo valorização que eles não pagaram. O Palmeiras entra nessa janela com uma proposta concreta para encaminhar um acerto. Mas o Nino, ele segue como prioridade desde o começo do ano. O Palmeiras até acertou ali a base salarial com ele na última janela, ele deu ok para todas as questões que eram com o Palmeiras ali, né? Mas o Zenit travou essa saída no meio da temporada russa, né? E agora o campeonato russo tá chegando ao fim e a janela europeia aí do meio do ano ela abre em julho e o Palmeiras está se posicionando para entrar forte aí nessa negociação assim que o Zenit liberar. A proposta que o Palmeiras prepara para liberar, para o Zenit liberar o Nino, na verdade, é em torno de 10 a 15 milhões de euros. E se o clube russo pediu para retomar aí a conversa após o encerramento, né? É um bom índice, né? Uma boa coisa aí que está se apresentando. E a leitura interna é que, dessa vez, a chance do negócio sair, ela tem uma grande possibilidade, tá? Tem uma grande possibilidade desse negócio sair. Mas tem um detalhe aqui também, o Cruzeiro e o São Paulo, eles tentaram atravessar, eles estão no mercado por zagueiros, tá? Então não se surpreenda se eles quiserem tentar atravessar o negócio, eles foram pelo Barbosa e também podem tentar ali consultar o Zenit pelo Nino, porque não tem nada assinado com o Palmeiras, né? E o Cruzeiro, ele tá com o Arthur Jorge, né? O novo técnico aí, tá tentando vir pesado. E se o Palmeiras fechar os dois, né, cara, vira uma baita de uma zaga, né? Barbosa em julho e o Nino logo depois. Você vai ter Gomes, Murilo, Bruno Fux, Benedetti, Barbosa e Nino na zaga. 6 opções, 4 delas campeãs da Libertadores. Então você tem uma zaga de respeito. E vamos falar já sobre Vitor Roque, mas deixa a tua opinião aí, cara. Aqui não tem muito segredo, né? Contrate para ontem. Quando puder assinar alguma coisa é bom, viu? Porque a gente viu que o Zenit é complicado, né? A gente lembra da história do Claudinho lá, o negócio tava quase fechado, depois teve que ficar provando por e-mail que os caras realmente fizeram coisa errada lá. Então, quando tiver algo para assinar, acho que é bom agilizar, mas é uma tendência natural mesmo. Até falaram abertamente aí sobre a negociação dele, né? O Buozzi e tal, então é algo aí que a gente vê rolando, e aí, meu Deus do céu, né, a opção até para jogar um possível 3 zagueiros aí, você vai ter reserva para os 3 zagueiros, que é um negócio que hoje em dia é difícil ter em qualquer elenco do futebol brasileiro. E a questão aqui, ó, até atualizando do Zenit, né? O Palmeiras está esperando para avançar uma data específica para vocês, né? Mais ou menos ali pelo dia 20 de maio, que é quando termina o Campeonato Russo. O Zenit está disputando o Campeonato Russo com o Krasnodar. Tá em segundo lugar, 56 pontos, tá 1 atrás do rival. E dia 17 de maio é quando termina o Campeonato Russo, a final da Liga, né? A rodada final da Liga. Então é a partir depois dessa data que o Palmeiras deve ir para cima do Nino e tentar selar a contratação, porque com o Nino já está tudo ajustado. Fechado, meus amigos? Vamos falar aqui de Vitor Roque. Você quer falar, Erla? Quer que eu apresente aqui para a rapaziada a situação? Como você quer fazer? Cara, eu queria chorar, na verdade, viu? Vontade minha. Posição fetal, né? Pelo amor de Deus, mas a gente viu ontem, né? A gente trouxe até o vídeo aí depois do jogo, dele saindo mancando ali, já com a tornozeleira, com a botinha ali. E aí o Palmeiras hoje realmente divulgou que ele vai passar por uma cirurgia. Foi uma lesão aí constatada na sindesmose do tornozelo esquerdo, né? Decorrente da entrada do jogador jacuipense que, né, não foi expulso, né? O pessoal tava reclamando da expulsão do outro lá. Esse daí era para ter tido 2 expulsões no jogo, o cara nem foi expulso, e entra naquilo que a gente fala de integridade física do jogador, né? Cadê o juiz para tomar a frente disso? Os jogadores do Brasil meio que tá a Deus dará, né? Mas enfim, é uma pena, é uma lesão. O Palmeiras não divulga tempo de recuperação, né? Mas aí umas leves pesquisas aí no Google, eu também não recomendo você ficar pesquisando no Google coisa de doença, de cirurgia, que às vezes cada caso é um caso, né? Mas vai ali de 2 a 3 meses de recuperação, mas, claro, depende de cada caso. O
Palmeiras tem uma estrutura boa ali, né? Tem as câmeras hiperbáricas, tem toda uma estrutura para o cara se recuperar o mais rápido possível. Mas, assim, pelo menos antes da Copa é muito improvável, né? Que ele volte. E aí torcer para que quando voltar aí no segundo semestre, esse tempo da Copa pelo menos servir para ele poder voltar 100% e poder jogar o segundo semestre inteiro, que ele não jogou direito esse primeiro semestre, né? Fez até gol do título paulista e tal, ele ajudou ali, mas ele não conseguiu ter sequência por causa do tornozelo desde o começo do ano. Então, torcer para que no segundo semestre ele não tenha esse problema. E é uma pena, né, cara? Agora eu não sei se o Palmeiras talvez vá para o mercado até pensando, quer dizer, precisa, né? A gente já falou que não, precisa tem que... de mais atacantes, então acho que é um alerta a mais aí. Não, depender do Luiz, cara, infelizmente, cara, com todo respeito, a gente tá ferrado. Se a gente depender dele pra viver de gol, vai ser complicado. O Abel até falou no pós-jogo, né, da agressividade da Jacuipense, que custou caro pro Palmeiras, custou mesmo. E aí o torcedor falou, né, cara, mas tinha que escalar o Vitor Roque nesse jogo. O fato é que o torcedor vai reclamar de qualquer jeito, né? Porque se não escala, também reclama. Ou quando descobriram que o Paulinho não ia jogar também, uma boa parcela também já reclamou. Enfim, acho que é essas coisas que normalmente você não controla, né? Porque, por exemplo, ninguém esperar que o cara ia o time da Jacuipense ia estar tão empolgado, motivado desse jeito para bater, né? Porque, cara, o Palmeiras, se o Palmeiras não entra com o Vitor Roque, não entra com metade dos caras que entraram ontem, por exemplo, e não consegue fazer o resultado, né? Se bem que com o mesmo time reserva era para fazer, mas se isso não acontece, cara, ia ser uma chuva de crítica do mesmo jeito. E a entrada tem que dar o nome desse cara aqui, né? Porque foi totalmente desnecessária. Vou falar para você, não sou teórico da conspiração, não, mas eu não sei não se teve uma mala branca da violência aí, viu? Porque, olha, a entrada tem que falar o nome dele, do Vicente Reis, que foi o lateralzinho ali da Jacuipense, foi totalmente desnecessária, bicho. Totalmente desnecessária. E era pra vermelho, foi uma tesoura, né? Foi uma tesoura. Ele levou amarelo e ele tirou aí o atacante mais caro do Palmeiras por tempo indeterminado. Pelo menos o que se diz, né? É que ele volta depois da Copa do Mundo. A pergunta que fica, cara, é com o Libertadores na frente, né? Brasileirão liderando, Brasileirão, Palmeiras tá liderando, Copa do Brasil também no caminho. O Palmeiras, ele perdeu aí, ele por uns meses. Então agora a gente tem que pensar aqui numa solução para o mercado, né? Você já teria alguma solução? Você iria para o mercado? Você tem algum nome na cabeça que poderia vir para substituir o Vitor Roque? Substituir não, né? Cara, eu não gosto de iludir os outros, mas eu acho que o momento é agora da Jesus, volta, né? Da volta dele, hein? Da volta dele que a gente tá agora. Eu acho que o momento é agora. A gente tem dinheiro, a situação para ele lá não tá nada boa. Não tem dinheiro, não que a gente esteja milionário. Quer dizer, a gente tá, o Palmeiras tá, né? Não eu. Mas o Palmeiras tem muito dinheiro, né, para fazer esse tipo de negociação. O Gabriel Jesus, pô, todo dia, Arsenal, Manchester City, ele sequer entrou, um jogo que cabia muito bem ele, inclusive. Eu acho que o momento é agora. E dependeria para mim da vontade dele de voltar mesmo, mas é difícil não enxergar ele, porque os dois jogam muito parecido também, né? Senhores, você tem que valorizar o comentarista que nós temos aqui, tá? Olha a leitura que ele fez. Nem eu tinha pensado, tinha falado de Gabriel Jesus semana passada. Mas olha a leitura que ele fez. Ele identificou o momento do Gabriel Jesus, o Palmeiras com o dinheiro, a falta do Vitor Roque. Perfeito, mano. Perfeito, é isso mesmo. Se não voltar agora, tem que colocar o C, inclusive, lá para contratar, hein? Baita leitura. Já tinha pensado no Gabriel Jesus por causa da situação que eu assisti lá, Manchester City e Arsenal, que ele não entrou, e logicamente ele vai pedir mais minutos, mas realmente, cara, casou perfeito com a situação, né? Tem dinheiro, ele quer voltar esses dias, né? Já falou que queria sair de lá. Você tem um 9, você perdeu o seu 9, né? Abre aspas, tudo bem que o Vitor Roque é mais ataque ao espaço, mas cabe muito bem, né? E aí, especialmente se confirmar também a venda do Flaco Lopes, né? Se a gente tiver uma venda do Flaco Lopes, aí é Gabriel Jesus e mais um também, que não seria só ele. Mas eu acho que o timing é perfeito, assim, e aí eu acho que depende só da boa vontade dele de reduzir salário, né? Porque assim, ele ganha, a gente viu que dá papo de 8 milhões por mês, né? É muito dinheiro, é um dinheiro absurdo. Mas ele já, vamos ser bem sinceros, né? Ele já tá bem resolvido muito financeiramente, acho que os tataranetos dele já estão resolvidos financeiramente. Então, pô, e ele não viria aqui receber R$500 mais vale refeição, né? Também receberia uma grana boa. Então é mais de conversar, de negociar. Eu acho que o momento é perfeito. E assim, não é informação, tá, gente? Não confundo isso. Tô falando o que eu penso. Se eu tivesse lá dentro do Palmeiras, seria o esforço que eu faria. Já vai atrás de um cara pronto e de um cara que tem identificação. É que realmente, né, os ricos falam isso, né? Eles falam que, cara, a diferença de você ter 60 para 120, né, em qualidade de vida é nenhuma, né?
Uhum. É lógico, né? Lógico. Tem uma diferença gigantesca entre você morar lá em Londres e você morar ali em São Paulo, né? Tem uma diferença um pouco grande até, né? Mas é aquele negócio que a gente fala, né, cara, que tem dinheiro ali em São Paulo e tá no céu também, né? Os melhores verdade. acessos possíveis para as crianças ali estudar, tem escola também. O Rodrigo Faro tava falando que não coloca a filha dele numa escola lá que custava 10 mil, não, colocar ela numa escola mais humilde, que era 10 mil mensalidade. Você Mas enfim, tá maluco. então você tem dinheiro, você tem essas possibilidades. A gente viu até que a Leila entrou na negociação com o John Arias para convencer a esposa, né? Então provavelmente ela deve ter falado, pô, aqui com dinheiro você tem os melhores acessos aqui também e tal. Então é realmente a vontade dele, né, cara? Aí, infelizmente, isso não dá para controlar. É isso, senhores. Deixa nos comentários o que vocês pensam a respeito. E lembrando que isso vale a pena, viu? Vale a pena e o Palmeiras pode fazer porque o Palmeiras mudou o perfil de contratação. Só você olhar o próprio Barbosa agora. O Barbosa ele tem 31 para 32 anos, né? O Palmeiras está pagando caro. O Palmeiras poderia esperar até dezembro, assinar um pré-contrato, mas não. O Palmeiras está pagando para ter o jogador agora. Parece um Palmeiras muito mais firme, um Palmeiras com muito mais senso de urgência em relação ao ano passado. Em todos os sentidos, aqui a gente realmente tem que tirar o chapéu, porque nesse sentido o Palmeiras tá com um senso de urgência maior, que isso se converte em título. Tá combatendo o Flamengo, né? Tá indo pra mídia, tá mais alerta com reforço. Então é isso aí, exatamente o que o Palmeiras tem que fazer aí para, se tudo der certo, a gente comemorar títulos desse ano. Valeu, senhores. Deixa nos comentários, por gentileza, dá like no vídeo, se inscreve no canal, faz o pacote inteiro aí. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo.